E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Estamos aí. Alô, alô, gente amiga do Telejornal Voz do Povo. Deixa eu ver se está saindo tudo certinho, se está tudo maravilha. Tudo beleza, deixa eu ver aqui se está tudo maravilha, campeão. Opa, tá campeão, tá tudo certinho. Alô, alô, gente amiga do Telejornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que mais uma vez estão aí ligadinho conosco no Telejornal A Voz do Povo. Feito do povo para o povo. E hoje nós vamos ter aí a presença do seu Miguel Ângelo, falando sobre a questão das dúvidas e perguntas da doutrina espírita, né? Também teremos aí aquele momento, temos uma cobrança aí do momento Reclame Aqui, né? E vai ser muito bacana e já temos até a resposta para a solução que é amanhã, hein? Então isso é maravilhoso, é assim que eu gosto, coisas imediatas, soluções, vários outros centenas de problemas aí que a gente já conseguiu resolver hoje mesmo, tá bom? Mas enquanto isso, o que eu ia fazer mesmo? Vamos fazer a marcação aí da turma, vamos lá fazer a marcação, deixa eu compartilhar aqui no Story, agora deixa eu marcar aqui, ó, seguidores, cadê seguidores aqui? Também @ destacar, onde tá? Destacar, já vamos acionar todo mundo aqui, e o destacar não foi dando, mas tudo bem, não tem problema. Vamos também já aqui enviar também para os nossos amigos do brechó, né, os nossos amigos das páginas de brechó, é isso mesmo, já estamos aí, ó, já mandando para todo mundo, tá bom? Vamos também aí, deixa eu ver outra página aqui, já vamos acionando aqui também. Tá aqui outra página de brechó, compra e venda, desapego e troca e diversas coisas, né? O pessoal pede aí, o pessoal me cobra lá. Geraldo, eu tô lá na tua página lá de brechó, compra e venda e desapego e tal, aqueles negócios todo, que tem milhares de membros, né? E sempre quando você entrar, marca lá, manda lá pra gente saber, porque às vezes a gente tá lavando uma louça, limpando não sei o que e tal, a casa e tal. Falei, beleza, não tem problema nenhum, não. Tem gente até fala assim, estou assistindo a televisão, mas eu paro de ver a televisão para assistir. Opa, legal, obrigado de coração aí. Tá bom, deixa eu ver outro aqui. Mais outro grupo aqui. Pronto. O que foi? Não tem problema não. Isso aí eu mando daqui a pouquinho para vocês aí também. Deixa eu ver outro grupo aqui também, o desapego. Mais outro grupo aqui, que é o desapego. E vai vir aí, ó, uma venda solidária, hein? É o Outlet, né? Outlet solidário, vai vir em Tapetininga, hein? A partir de amanhã já estaremos aí mostrando para vocês, hein? Com muitas roupas, preços baratos, muita coisa bacana, hein? Deixa eu ver, já enviando aqui pro pessoal, deixa eu ver mais outro, tem outro aqui? Outro grupinho aqui, outro grupo, opa, Mania de Brechó Itapê, vamos lá, colocar aqui, pronto. Com nós não tem preguiça. É isso mesmo. Com nós não tem preguiça. E vamos lá, então. Deixa eu atualizar aqui, prontinho. E agora, deixa eu já mandar aqui para convidar, né? Já mandar aqui para o meu querido amigo, seu Miguel, né? Que ele vai hoje responder. Tem umas perguntas hoje que eu vou dizer, viu? Vixe Maria! Umas perguntas muito caprichadas mesmo. Apesar que sempre, né, quando tem a participação do seu Miguel, tem perguntas aí super bacanas, né? Mas já estou enviando aqui para ele. Pronto. Eu estava meio assim, quase meio de temporada de férias, né, esse dia atrás. Fiquei meio dodóizinho, mas tá bom. Agora já estou bonzinho agora, tá bom? Mas agora, tadinho, vai fazendo de tudo, né? Mas tá bom. E temos aniversariantes do dia também. Temos aniversariantes do dia. Tá pensando o quê? Temos muitos aniversariantes do dia.
Temos já bastante gente aí, graças a Deus, sempre deixa eu tirar aqui do WhatsApp. Isso, pronto. Já deixo enviar também aqui os negócios aqui para o pessoal do WhatsApp, aqui dos grupos da doutrina espírita também, que o pessoal sempre faz questão de me cobrar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. O Miguel ao vivo agora. Pronto. Deixa eu ver outro aqui. Aqui. Outro também mandar lá para o amigo Silas. Deixa eu ver aqui a Daniela também. Pronto, já enviando para todo mundo aqui da questão espírita aqui. Tá bom? Pronto. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. E nesse momento, às 19h08, eu quero agradecer a grande audiência. Só nesses momentos agora, com 8 minutos aí, já estamos com 284 pessoas aí nos assistindo aí. Agradeço de coração. E antes de chamar o seu Miguel, eu quero colocar aqui uma cobrancinha rapidinho no Reclame Aqui. Já vir com o seu Miguel, rapidinho, vamos lá. No Reclame Aqui hoje, foi enviado aqui para mim, lá da Vila Arruda, uma população da Vila Arruda, a questão de um buraco que está grande lá, inclusive está aqui para... Cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, ali é o vídeo. Vamos aqui, ó, a foto. A rua José Pércio dos Santos, próximo à Escola Zenite, na Vila Arruda. O protocolo é o número 55547, desde o dia 26 de outubro de 2023, hein? Do ano passado, do final do ano passado. Olha o tamanho do buraco. Está perigoso, inclusive muitas motos tentando desviar ali, podem acabar se acidentando, batendo de frente com outros, porque é mão dupla, né? Então, até me enviaram o vídeo. Vocês veem que é um perigo, né? Mas aí eu entrei em contato com o responsável pelo setor de manutenção e ele já me prometeu, já me garantiu que amanhã mesmo eles já estarão tapando esse buraco. E amanhã mesmo também, com certeza, já estarei trazendo aqui a solução e o caso resolvido. Tá bom? Então vamos aguardar para amanhã. E aí, tá vendo? É assim. Resolveu? Aplauso, maravilha. O negócio é esse. Porque agora a gente tem que bater aplauso para ele, o meu querido amigo. Eu gosto quando ele vem aqui, viu? Ele me transmite paz. Como eu sei que com certeza ele transmite paz e esperança para todos vocês que nos assistem. Nosso querido seu Miguel Ângelo. Boa noite, meu querido seu Miguel Ângelo. Tudo bem, meu querido? Olá, Geraldo. Olá, o público do Telejornal A Voz do Povo. Aquele retorno atendendo ao convite que muito nos honra, muito nos felicita e sempre dispostos a poder oferecer as respostas a essas questões que são colocadas, mas sempre sob o viés, sob a visão da doutrina espírita. Exato. Meu Miguel, vamos já começar hoje com uma pergunta. Na verdade, é essa daqui. Vamos lá, aqui, ó. Que é interessante. Tudo tem um plano maior, um propósito superior. Todas as coisas que nos acontecem eram para acontecer e que você precisa e merece. Tudo o que experimenta, o que experimenta na vida humana. É uma pergunta, né? Então, quer dizer, no caso, por exemplo, todas as coisas que nos acontecem eram para acontecer e que você precisaria, no caso, e merece, e tudo que você merece isso.
e experimentar na sua vida humana, realmente é isso perante a questão da doutrina espírita, seu Miguel? Não é bem isso. Na realidade, nós estamos falando aqui, conforme a pergunta exposta, estamos falando de fatalismo e liberdade. Então, a doutrina espírita, ela sempre nos ensina que a nossa vida aqui na Terra, naqueles lances mais importantes e que não estão sujeitos à nossa vontade, são ocorrências, experiências que já estavam previamente definidas para acontecer antes de nós nascermos na Terra. Então, nós estamos falando de um planejamento de vida ou um planejamento reencarnatório. Mas acontece que todos nós estamos regidos pelas leis de Deus. Essas leis que nós precisamos aprender a compreender, a fim de podermos vivê-las em maior plenitude e, com isso, nos tornarmos mais felizes e também estabelecemos este processo de aperfeiçoamento, de evolução e de progresso espiritual, que é uma definição para todos, dentro dessa lei de Deus. Mas a pergunta da maneira como está colocada pode levar as pessoas a compreenderem que tudo o que nos acontece estava determinado anteriormente. E isto não é assim que ocorre. Nós podemos falar, por exemplo, das pessoas que sofrem de doenças físicas provocadas pelo excesso de sobrecarga ao corpo físico. Então, vamos imaginar, pessoas que muitas vezes fazem uso de bebidas alcoólicas em excesso e acabam comprometendo o fígado. E tem lá uma crise hepática, pode ter até uma cirrose, né, que é um câncer de fígado. E isso não estava programado. Isso não estava dentro das leis superiores. Isso é apenas uma consequência de um estilo de vida e de uma escolha que se faz quando se entrega a esses hábitos, a esses vícios. Nós oferecemos aqui o exemplo das bebidas alcoólicas, mas qualquer tipo de vício, ele pode nos levar, portanto, a um sofrimento físico por doença, uma vez que nós estamos debilitando o nosso corpo com substâncias que são extremamente tóxicas e que todos sabem que não fazem bem. Então, de que ou a quem uma pessoa que, nesse exemplo, se enquadre, poderá reclamar de que aquilo foi a vontade de Deus ou foi uma vontade superior. Portanto, não é. Isso estamos falando a respeito do comportamento físico, né? Aquele em que nós, então, fazemos uso dessa substância. Mas existe também o que nós poderíamos situar como comportamentos morais. Uma pessoa que sofre muito por inveja e por ciúme, isso não está no planejamento de vida de ninguém. A pessoa optou, ela escolheu, ela fez uma escolha de desenvolver esses sentimentos e essas emoções, e que isso traz muitas dificuldades no sentido de um sofrimento moral, um sofrimento espiritual. Então isso também não estava previsto. É uma escolha da pessoa. O que existe na doutrina espírita, que muito nos explica determinadas situações, é o que nós chamamos de lei de causas e efeitos. E que Jesus também nos ensinou a esse respeito, quando ele disse que a cada um seria dado, são os efeitos, segundo as suas obras, seriam as causas. Então, a lei de causa e efeito. E, portanto, tudo o que nós fazemos, ele tem uma consequência. Seja no campo da nossa atividade física ou das nossas escolhas, da maneira como nós queremos viver, ou seja, naquelas ações que partem da nossa vontade de realizar a partir de um sentimento que temos. Então, dessa maneira, tudo que nós fazemos haverá uma consequência. Mas, quando alguém sofre uma circunstância em que ela não foi a promotora nesta vida daquela situação,
Então nós podemos dizer que aquela situação é uma prova ou é uma expiação, um sofrimento que ela traz de outras vidas. Então há muitos casos de pessoas ilibadas, de pessoas que têm muitos bons sentimentos e que vivem provações verdadeiramente difíceis. Então essas provações, elas normalmente são solicitadas pela própria pessoa. E nós poderíamos dizer que nós temos duas formas de sofrimento ou de dor que explicam essas circunstâncias. Ou seja, aquilo que foi escolhido antes e que repercute agora como uma consequência dessas escolhas. Existe a dor expiação. A dor expiação é aquela em que a dor veio de fora para dentro da criatura, para que ela possa considerar esta experiência e evoluir, se aperfeiçoar com aquela circunstância, com aquele caso que ela está vivendo. Então, a dor expiação pode ser aquilo que não foi escolhido pela pessoa, mas que acaba sendo uma circunstância de vida que é muito própria da condição humana. Por exemplo, a pandemia que nós sofremos, né, da Covid-19. Muitas pessoas pereceram, sofreram, e muitas ainda guardam sequelas daquela que foi a última grande pandemia da humanidade. Então, é uma dor que veio de fora. Agora, a experiência desta realidade enfrentada é que vai permitir as pessoas amadurecerem espiritualmente, olharem para a vida não com tanto apego à matéria, à vida material, às coisas do gozo imediato, e pensar realmente, como aconteceu para muitos, da possibilidade muito próxima da morte. Então isso traz abalos emocionais, psicológicos às pessoas, que, se bem aproveitados, promovem uma evolução espiritual, promovem um aperfeiçoamento do espírito que somos nós. Então aqueles que, por exemplo, tinham muita fé, a fé nas leis divinas, e que chegam à conclusão de que nada acontece por acaso e nada acontece sem a vontade de Deus, especialmente quando nós não escolhemos, não fizemos nada para sofrer determinadas situações. Então, uma fé robusta permite que a pessoa atravesse um período de dificuldades com muito mais tranquilidade. O que não acontece com aquele que não tem uma fé, que não acredita em nada a não ser na vida material, que imagina que a morte acaba com tudo. Então, para essas pessoas não existe esperança, não existe uma perspectiva mais ampla de se enxergar a vida sob esses ângulos que tornam a vida uma grande viagem de experiências para a nossa elevação espiritual. Para essas pessoas materialistas, ateus, é claro que uma situação como essa do nosso exemplo a respeito da pandemia do Covid-19 atacou com muita força o sofrimento e a dor moral, o medo, né, daquilo que poderia acontecer. Então, nem tudo o que nos acontece está programado. E grande parte do que nos acontece, nós somos os mesmos aqueles responsáveis nesta vida. E há aquelas situações, portanto, que nós trazemos de outras existências e que estamos vivendo nessa vida as dificuldades. Então nós temos que ter muito cuidado quando falamos de um fatalismo e temos que pensar também na liberdade. Então, de fatal, realmente, a morte e aquelas circunstâncias que nós escolhemos para vivê-las. Isso é fatal. Mas nós temos a liberdade de fazer as escolhas antes e depois experimentar as experiências nas suas consequências. E, seu Miguel, aproveitando agora, até já tirando essa pergunta, e a próxima que realmente eu acho que vem a ver o caso também, que é a seguinte, é 19 horas e 21 minutos. Após a morte, não dará mais tempo de resolver tudo o que você precisa resolver com as pessoas. E que caso desencarne, ou no caso morra, terá que nascer de novo para resolver? Acontece isso, seu Miguel? No caso, por exemplo, se for resolvido agora, a pessoa, depois de falecer, que foi desencarnar,
Aí desencarna e ela terá que nascer de novo para resolver o que ela não conseguiu na vida anterior? Bem, primeiramente nós precisamos compreender o que seja resolver, né? Resolver tudo. Tudo o quê? Tudo que for de mal feito, né? Para alguém. Porque quando nós fazemos o bem, não há o que resolver. Já está tudo harmonizado, tudo dentro de um âmbito de perspectivas de felicidade, de equilíbrio e de harmonia. Agora, aquelas pendências que são ligadas ao mal que nós produzimos no outro, ou ao mal que nós fazemos ao outro, isto sim são pendências que nós precisaremos resolver de alguma forma. E como que a lei divina nos oferece a oportunidade dessas resoluções? Dando-nos uma nova oportunidade, uma nova vida, se for o caso, para que nós tenhamos que fazer esta aproximação, conviver com aquelas pessoas com as quais nós temos pendências e, nessa nova interação, que é uma nova oportunidade, nós então nos ajustarmos, estabelecemos uma forma de respeito humano, uma forma simpática de interrelacionamento e muitas vezes até devolver àquela pessoa o que nós retiramos numa outra oportunidade. Devolver, por exemplo, uma esperança. Devolver a vida, se porventura nós tenhamos provocado a morte de alguém. Numa outra encarnação, nós podemos devolver a vida, aquela pessoa pode voltar como nosso filho. Porque se nós tiramos a vida numa existência, é de dever de consciência oferecer a vida novamente, através de um novo corpo, numa nova existência. Então há resoluções que estão pendentes entre as pessoas que podem não ter tempo de serem solvidas aqui na nossa vida física. Então, quando nós morremos, nós vamos ao mundo espiritual e ali a vida continua. A vida continua numa dinâmica muito mais intensa e ampla do que essa que nós temos aqui. Se porventura, no mundo espiritual, nós não nos reajustarmos, porque teremos também muitas vezes a oportunidade de conviver no mundo espiritual, nessa outra vida. Ali nós podemos, muitas vezes, ter resoluções feitas, pendências resolvidas, através do perdão, da reconciliação, sendo que, caso isso não ocorra, e ainda haja alguma coisa a ser reparada, então pode ser que numa próxima existência, sim, nós voltamos novamente a conviver com essas pessoas. E nesse interrelacionamento que aqui fazemos, com o esquecimento do passado, o que torna as coisas mais difíceis, né? Porque então surgem, quando existem essas pendências morais, podem surgir as antipatias entre as pessoas. O que são essas antipatias? São as expressões daquilo que não foi resolvido e ficou pendente. E existe, portanto, ali algo a ser implementado para a normalização, para a harmonização. Então, muitas vezes as pessoas nascem dentro de uma família e ali, como filhos, muitas vezes revoltados com os pais, que podem tê-lo prejudicado em outras existências, e ali são recebidos como filhos para reparar algum dano, como o contrário. Muitas vezes, os filhos que produziram males aos pais vêm para cuidar dos pais nessa existência, para dar-lhes assistência, para oferecer-lhes um amparo. Então, as leis divinas têm muitas e diversificadas maneiras de oferecer a oportunidade para a reparação. Então, como que o Espiritismo entende o que seja o pecado e o perdão? O pecado é tudo aquilo que nós de mal fazemos a alguém. Então, isso se torna uma pendência de consciência. Isso ficará em nossa consciência como uma mácula, como algo a ser resolvido. Então, é o erro. Esse erro, quando nós nos conscientizamos, vem o remorso.
E o remorso é uma forma de sofrimento desse erro que foi reconhecido e que agora produz o arrependimento. Então, vem o reconhecimento do erro, vem o sofrimento no lamento pelo que nós fizemos e poderia ter sido evitado, mas já está feito. Então vem o que nós chamamos de expiação. A pessoa sofre uma consciência de culpa, ela sofre uma pendência em relação à outra, até que Deus, através de suas leis, nos oferece uma oportunidade, uma nova oportunidade de reparação. Então, a reparação é, de fato, o perdão verdadeiro. Porque nós não podemos imaginar que alguém que prejudica outro terá a absolvição desse erro sem reparar. Porque, senão, aquele que foi prejudicado fica na infelicidade. E aquele que prejudicou, ele sendo absolvido, ele fica em paz, e aquele a quem ele prejudicou fica em sofrimento. Então isso não tem sentido dentro das leis de Deus. Então o arrependimento, a constrição, o reconhecimento, ele pede uma reparação. E é por isso que Jesus vem nos dizer que o amor cobre a multidão de pecados. O amor é o melhor sentimento em ação. E a multidão de pecados são tantos erros cometidos que somente a ação do bem, através de um impulso de fraternidade e de amor ao próximo, pode reparar. Então, quando isso acontece, há, portanto, o perdão, mas, acima de tudo, o auto-perdão. Ou seja, a pessoa perdoa a si mesma. A sua consciência não lhe cobra mais. Então, esse é um final de processo. É o final entre o erro e a reparação, entre o pecado e a absolvição verdadeira. Porque a absolvição não apagar pecados, isso não existe diante das leis de Deus. Porque Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E somente o amor pode cobrir a multidão de pecados. É bem interessante. Agora, mas no caso, por exemplo, que nem o senhor estava falando aí, a questão logicamente, e o de mal. Porque é o de bom, aí a pessoa teria que voltar para resolver. No caso, por exemplo, seria, vamos dizer, por exemplo, alguém incentiva alguém a fazer o mal. Incentivou alguém a fazer o mal. E alguém fez o mal, e logicamente se deu mal. Essa pessoa, ela teria que retornar, ou retorna para, vamos dizer, retratar, ou até acertar o que ela mandou, ou incentivou uma outra pessoa a fazer mal? Perante as leis de Deus, aquele que é o mandante de um delito ou de um crime, muitas vezes ele é considerado mais culpado do que aquele que cometeu o crime. Porque aquele que cometeu o crime pode ser uma pessoa manipulável, pode ser uma pessoa com uma personalidade mais fraca, ele pode ser coagido, ele pode ser incentivado a fazer um delito através de pagamento. Então aquele que mandou realizar o crime, ele é muito mais responsável do que aquele que cometeu o crime. Apesar do criminoso, evidentemente, também ter, logicamente, a sua responsabilidade. A culpa que lhe é imputada é verdadeira, mas o mandante, o autor intelectual, esse, por ser mais inteligente, por ter mais poder, ele, ao invés de fazer, induz outro a fazer. Então, ele será mais culpado do que aquele que cometeu o próprio delito. É uma boa pergunta, e a resposta foi muito bacana também, e plausível. Seu Miguel, são 19h31, nós vamos para uma pequena comerciais, e logo após os comerciais, já vamos aí, tem bastante comentário aqui, principalmente boa noite, e já voltamos já. Vai, enquanto isso, vou tomar uma aguinha aí, seu Miguel, e já voltamos já após os nossos comerciais, já voltamos já. 19h31. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A chegada de um ano novo é sempre uma época de reflexão. Tem gente que faz listas, faz planos ou que só deixa acontecer. Mas existe algo em comum.
Saúde é o ponto de partida de tudo. E para isso, a Unimed está com você, ajudando a cuidar do que realmente importa para realizar todos os seus desejos. Em 2024, para tudo que você vai realizar, saúde. Unimed. Solar 10, energia solar. Com o uso da energia solar fotovoltaica, você reduz sua conta de luz em até 95%. Nós cuidamos de tudo: projeto, financiamento, fornecimento, instalação e homologação. Solar 10 Energia Solar. Peça já seu orçamento. Em Tatuí, telefone 3251-4862. Em Itapetininga, telefone 3537-4603. Vem abastecer com toda a qualidade, segurança e garantia. Tem loja de conveniência, atendimento especial, centro de lubrificação. Tudo pra sua comodidade. Rede de Postos Benedetti. Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Busca no Magalu, busca no Magalu. Esse é seu cérebro, busca no Magalu. E a música entra nele, busca no Magalu. E fica na cabeça, busca no Magalu. Na hora de comprar, tem no Magalu. É pra você lembrar, busca no Magalu. É pra cantarolar, busca no Magalu. Até decorar, busca no Magalu. Na hora de comprar, yeah! Busca no Magalu, tem no Magalu. ADM2 Comunicação Visual. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa com impressão digital. Banner, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LEDs, painéis e letras caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Avenida Doutor Lobato 376. E atende no WhatsApp 15 99807 9169. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome certo. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Quando alguém olha na Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Em todos os cantos do Brasil. Entendemos a importância de conectar pessoas todos os dias. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Shopee, transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. São 19 horas e 35 minutos, retornando aqui com o seu Miguel Ângelo, aqui, respondendo a diversas perguntas referentes à doutrina espírita. Então vamos para mais uma pergunta, seu Miguel. Antes da pergunta, mostrar aqui, avisar, até esqueci. Vai acontecer a partir de amanhã em Itapetininga o Outlet Solidário. Fala em solidariedade, né? Com preços maravilhosos de roupas. Vejam aí, ó. Quer dar aquele upgrade no seu guarda-roupa? Então cola comigo no Outlet Solidário, que é o paraíso das peças de grandes marcas, tudo com um descontão de 80%. Tem de tudo, desde roupas femininas, masculinas, fitness, plus size e até infantis. Dá para montar looks incríveis e ainda presentear a família toda. E o melhor? Parte da grana que rola nas vendas vai para caridade. Então, além de sair na moda e pagar pouco, você ainda dá uma força para quem precisa.
Ou seja, é moda, é economia e é solidariedade tudo junto e misturado. E não tem desculpa, pois eles aceitam Pix, débito e crédito e parcelam em até 5 vezes sem juro em compras a partir de R$100. Gostou? Então compartilhe esse vídeo com quem também está precisando renovar o guarda-roupa. Tá aí, a partir de amanhã, dia 21, e vai até o dia 24, que fica na Avenida 5 de Novembro, hein? Tá bom? É facinho vocês acharem lá. Deixa eu ver aqui agora a próxima pergunta. Seu Miguel Ângelo, antes das perguntas, vamos aos comentários, bastante comentário aqui. A Marli Juravisky dando boa noite, minha querida, obrigado pela audiência. Ao Gil Oliver, americano de Tapetininga, boa noite, amigo, e tal noite que segue, obrigado pelo carinho e pela audiência. A Maria da Graça Terra também dando boa noite, Maria da Graça, obrigado pelo carinho e audiência. O Fábio Madeira, meu querido amigo, a você e toda a sua família, meu querido. Uma ótima noite, obrigado pelo carinho. A Rosa Maria Ibrahim Duarte, dando boa noite. Boa noite, Rosa, a você e toda a sua família. Um beijão bem forte e carinhoso no seu coração. E obrigado pelo seu carinho. Ailton Bueno, boa noite, uma ótima noite a todos. Ailton, um beijão bem forte e carinhoso no coração da família. E obrigado pelo carinho também, tá bom? Deixa eu ver, o Moisés Carvalho, olha o Moisés lá da Avenida Brasil. O dono da Avenida Brasil dando boa noite, meu irmão. Boa noite, meu querido. Obrigado pelo carinho e pela audiência. A Suzy Lima. Suzinha, um beijão bem forte no seu coração de toda a sua família. Dando boa noite, obrigado pelo carinho, tá bom? O Moisés falando aqui. Deus abençoe muito você, seu programa está top. Sucesso sempre. Obrigado a todos nós, meu amigo, tá bom? A Isa Santana, um beijão, Isa. Um beijão no teu coração, dá um beijão no marido. Não, no maridão só dá abraço. Seu maridão só dá abraço nele, tá bom? Um forte abraço no meu amigo aí, teu marido, tá bom? Boa noite, seu Miguel, boa noite, Geraldo. Cheguei correndo para assistir e aprender com os ensinamentos de Deus através do Senhor, seu Miguel aí, tá vendo? Que bacana? Seu Miguel já daqui a pouquinho já tem fã-clube aí, viu? Tá vendo? A Daniela Ibrahim Duarte Camargo dando boa noite a todos. Obrigado, seu Miguel. E tá aí, vamos então agora para mais uma pergunta, às 19h39, que é a seguinte. Opa, deixa eu tirar aqui esse comentário. Pronto. Vamos para mais uma pergunta, que a próxima pergunta é a seguinte, às 19h39, seu Miguel. Você pode morrer a qualquer momento e não apenas quando for idoso ou idosa? Isso é destino e programação de Deus? Ou Deus nos dá livre-arbítrio a todos sobre o tempo de vida? Bem, nós podemos morrer sim a qualquer instante. Exatamente porque para morrer somente uma condição é necessária, né? Que nós estejamos vivos na carne. Exatamente. Mas é morrer no corpo e viver a imortalidade para sempre. Isso, a vida não se extingue, né, do ponto de vista do espírito. Agora, a época e a natureza da nossa morte física, ela é mais ou menos programada. Existe uma época e um gênero de morte. Isso está dentro de uma programação das leis de Deus. Mas muitas vezes nós alteramos essa programação pela nossa liberdade, pelo estilo de vida que nós desenvolvemos, pela forma como nós cuidamos do nosso corpo, pela maneira como nós administramos as nossas emoções. Porque o corpo que não é respeitado, ele vai ter uma diminuição da sua vida útil. Porque nos foi dado a vitalidade para nós vivermos até uma determinada época. Quando então, por um colapso orgânico, acontece a morte física. Mas, se nós vamos eliminando essa vitalidade por um estilo de vida desequilibrado, por uma má alimentação, por falta de cuidados de higiene, por uma forma errada de conduzir a nossa saúde física, pelos excessos de todo gênero, mas também pela postura mental das pessoas, pessoas muito coléricas, muito iradas, pessoas que não conseguem perdoar. Tudo isso vai contribuindo para impactar negativamente o corpo físico
e isso irá diminuir aquele tempo previsto para acontecer a nossa morte. Então, nós estamos, de alguma maneira, modificando uma programação. E para esses casos, nós temos uma visão que se chama o suicida inconsciente. Ou seja, ele não tem o desejo de matar-se, mas ele está diminuindo a vida do corpo, pelo estilo de vida que ele escolheu. Então, este é um ponto. E quando, apesar da pessoa tomar todos os cuidados com a sua saúde, com a sua alimentação, com a higiene, com os exercícios físicos, e acontece uma morte, então era para acontecer daquela maneira. Então nós temos que sempre nos conduzirmos de tal forma que tenhamos respeito pela vida que Deus nos deu, mas se acontecer é porque Deus nos chamou. E para isso não há idade. Há crianças que acabam morrendo dentro do próprio ventre materno, uma gravidez que não chega a termo, né, que não chega ao seu final. Um aborto espontâneo é uma criança que morre numa idade, digamos assim, negativa, né, do nosso ponto de vista, porque ainda não nasceu. Há crianças que nascem, vivem poucos dias e morrem. Então está dentro de uma programação. Há os acidentes, que as pessoas chamam de acidentes, e que não são fatalidades. Também as pessoas que estavam ali naquele momento é porque tinham que desencarnar daquela forma e naquela época. Então está tudo dentro de uma programação maior, que nós temos muita dificuldade de identificar por conta de que cada um de nós é uma individualidade e cada um tem as suas necessidades. Então, com exceção do suicídio direto ou do suicídio inconsciente, que a pessoa não tem o desejo de matar-se, então a vida, de fato, tinha que acabar naquele momento e naquele gênero de morte. Muitas vezes as pessoas escapam de acidentes espetaculares. E logo após, às vezes adquirem uma doença muito grave e acabam desencarnando. Então, há toda uma programação. Há toda uma programação para isso. Que pela liberdade nós podemos influenciar essa programação e reduzir o tempo da nossa vida física. Sim, mas também haveremos de responder por isso, por conta que isso não estava previsto, foi uma escolha nossa e tem uma consequência. Então, é dessa maneira que a doutrina espírita vê essa programação de Deus em nossas vidas. Então, é como se fosse uma associação entre a vontade de Deus, que nunca erra, e a nossa vontade, que muitas vezes pode errar e abreviar a nossa própria vida. Aquele negócio, né? A gente avisa, né? Cigarro, muita bebida, né? Muita coisa errada e tal. Então, aí é como o senhor diz, é o suicídio inconsciente. Inconsciente, né? Então, inconsciente. Se conselho fosse bom, né? Na verdade, seria uma nota, né? Mas a gente dá os conselhos, mas muitas pessoas, infelizmente, não seguem, né? Mas é bom saber, porque muitas pessoas ficam em dúvida, né? Do tempo ou não. Então, é como o senhor disse mesmo, e foi bem respondido. Seu Miguel, outra pergunta, às 19h45, que logo após essa sua pergunta, vem também aquela mensagem da semana, que todos gostam de ouvir. Mas a próxima pergunta é a seguinte. Segundo a doutrina espírita, a falta, a perda e as desilusões ajudam mais em nossa evolução do que o ganho e as conquistas. Quer dizer, o que está dando para mim entender é o seguinte, tipo, as pessoas ajudam mais ser evoluída sofrendo? Seria isso? Isso. Ela está perguntando se a nossa maneira de enfrentar as perdas, as desilusões, elas nos levariam de uma maneira mais eficiente a evoluir do que quando nós temos os ganhos positivos, né, na vida. Bom, primeiramente nós precisamos, então, conceituar o que seja evolução. A evolução é este processo de aperfeiçoamento contínuo
que todos nós temos através de uma lei que chama-se Lei do Progresso. E para o espírito, o Espiritismo nos explica que nós podemos evoluir sempre em dois campos, o da inteligência e o dos sentimentos. A evolução pela inteligência é exatamente esta forma que nós temos de adquirir conhecimentos técnicos das leis da matéria do nosso mundo. E isso nós fazemos estudando, trabalhando, buscando se aperfeiçoar naquilo que é a nossa especialidade ou a nossa profissão. Então isso é o desenvolvimento da inteligência. Nós estamos evoluindo intelectualmente. A outra vertente da evolução é o progresso moral. O progresso moral ou espiritual é aquele que nos leva ao aperfeiçoamento dos sentimentos. Então nós vamos reduzindo esta carga de egoísmo que nós temos, que é a tendência de pensar somente em nós e muitas vezes em prejuízo do outro. Então isso é o egoísmo. Vamos diminuindo o egoísmo para ampliar os sentimentos positivos, como a paciência, o perdão, a compreensão, o entendimento, a fraternidade, a caridade, o amor, enfim. Então, essa outra via da nossa evolução, que é a evolução moral e espiritual, pelo amor que se vai construindo dentro de si. Porque ninguém nasce perfeito. E ninguém nasce com todas as qualidades, porque nós já trazemos aquilo que conquistamos de outras vidas. E isso nós vemos muito nas crianças, né? Que ainda não tiveram tempo de progredir. E nós vemos crianças que são muito amorosas, como também nós vemos crianças que são muito perversas, né? Mesmo na tenra idade, na fase infantil. Isso é do espírito. Isso não é da educação, isso não é necessariamente dos exemplos que essa criança recebe, principalmente quando essas expressões de bondade ou de maldade, elas aparecem ainda quando a criança não teve tempo de sofrer a influência da educação e da convivência com os seus. Nós vemos, por exemplo, crianças de 1 ano e meio, que já mostram suas tendências. De onde ela traz isso? O povo vai dizer assim, puxou o avô, puxou o jeito do bisavô. Então, pela reencarnação, se não for o próprio que está ali, é que a criança é daquele jeito. Ela tem aquelas características. Então, a criança, ela não é uma página em branco, onde nós escrevemos o que bem entendemos através da educação. A criança é um livro que já tem várias páginas escritas e que está começando a escrever uma nova página nessa nova vida. Então, aqui nós vemos já como é necessário observar as crianças para nós compreendermos que espírito ali se encontra, para desenvolver nele os bons sentimentos, corrigir os maus sentimentos e favorecer o surgimento e o desenvolvimento dos sentimentos positivos. Então, quando nós estamos agora na fase adulta, e que já passamos da primeira infância, e já perdemos, portanto, as melhores oportunidades da educação fazer o seu efeito sobre aquilo que nós já trazemos de outras vidas, então agora a vida vai nos ensinar de uma outra maneira. E na doutrina espírita, nós aprendemos que nós nos melhoramos ou pela dor ou pelo amor. Essas são as duas vias que nos impulsionam, que nos chamam a atenção para nos aperfeiçoarmos. Então a lei divina, a principal lei de Deus é a lei do amor. Então aqueles que se vinculam à busca do bem, ao aperfeiçoamento dos seus sentimentos, à melhoria da sua maneira de tratar o semelhante, então esses estão fazendo, pela lei do amor, a sua evolução. Essa é a ideal. Essa é aquela que todos deveriam seguir. E para isso, a humanidade tem recebido em todos os séculos aqueles homens e mulheres que dão o exemplo do amor.
né? Então nós podemos falar de Irmã Dulce, na Bahia, de Teresa de Calcutá, a grande benemérita da humanidade. Podemos falar de Chico Xavier, podemos falar de Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, esses espíritos que já vieram com algum preparo e lutaram para se melhorar aqui, amando o semelhante, fazendo bem ao próximo. Então, essa é a via preferencial, que nós temos como exemplo essas personalidades, e muitas vezes pessoas próximas, que são anônimas, que não são conhecidas do grande público, e que dão exemplos excepcionais de bondade, apontando-nos os caminhos. Então essa é a via. Mas quando o amor não é atendido, quando o bem não é realizado, então surge a dor. Seja a dor física ou a dor moral. Então a dor tem um papel muito importante no processo evolutivo e de aperfeiçoamento das criaturas. A dor tem como único propósito despertar a consciência de cada um para que se torne melhor. Então, uma falta, ou seja, um erro que é cometido e que, se esse erro não for transformado em lição para o aperfeiçoamento, ele fica somente como um erro e como um débito. E a pessoa vai sofrer por isso. Agora, se ela sofre por um erro cometido e depois desperta para reparar esse erro, para reconhecer que não fez da maneira adequada, para se esforçar para nunca mais produzir aquilo, então ela está fazendo um progresso através do erro cometido. Como também as perdas, né? As perdas principalmente não somente das questões materiais, né? Porque a perda material ela gera uma oportunidade de buscar-se novamente aquilo que se perdeu. Mas as perdas afetivas, né? Um ente querido que venha desencarnar numa tenra idade, por exemplo, uma criança, isso é um choque emocional de tal natureza que, se a pessoa não se revolta, se ela tem a saudade que é justa, mas não tem a mágoa nem o ressentimento, e compreende que aquilo foi a vontade de Deus, então ela está se melhorando pela perda. Como também ela pode se melhorar pela desilusão. Ou seja, a desilusão é aquela frustração. E Joana de Ângeles, uma entidade benfeitora, um espírito, ela diz assim: a desilusão é a visita da verdade. Ou seja, então nós nos conscientizamos que nós estávamos em equívoco, que nós não estávamos fazendo a leitura correta de uma situação. Então vem a desilusão. E a desilusão, quando ela é aproveitada no sentido positivo, ela nos transforma para melhor. Então, é mais uma vez a evolução pela dor, né? Mas no caso uma dor moral. Então, se não for pelo amor, será pela dor. E é por isso que Jesus veio à Terra, para nos ensinar a amar e fazer-nos mais felizes através do exercício do amor. E bacana, gostei da resposta, como de todas as respostas. Aproveitando antes da sua mensagem, seu Miguel, que é a mensagem da semana, vamos dar parabéns aos aniversariantes. Cadê os aniversariantes aqui? Sumiram já os aniversariantes? Cadê eles? Apareça. Ah, tá aqui. Eu quero mandar um parabéns aos aniversariantes de hoje, do dia 20 de fevereiro. A Daniele Fernanda, a Salete José Silva, ao Edson Domingues, a Leni Camargo, a Raquel Santos, o Flávio Lucas, Eliane Leocádio, Cláudio Alito Seto, Juliane Novacou, Fernando Ladeira, do Clical Itapê, Valdeci Antônio Campos, dela aniversário, parabéns. E no dia 18, Alessandra Aparecida, Rosa Tavares, Alexia Yasmin, Mariana Mari, Elizabeth Maciel, Christian Jennifer, Renato de Proença Filho, Alessandra Aparecida, Mari Mega João Otávio, Tainá Soaí, isso no dia 18. Agora no dia 19, Tainá Soelen, Eidilene Duarte, Tamires Lohane Brisa, Machado Nelson, Roseli Neves e também Cris Generoso. A todos vocês,
Um forte beijo, parabéns ao aniversário de hoje, de ontem e de anteontem, e que o ano que vem possamos estar juntos aqui, agradecendo ao Papai do Céu por mais um novo dia. Parabéns. Seu Miguel, por gentileza, a mensagem da semana. Então, nós deixamos para os telespectadores do Telejornal Voz do Povo o seguinte pensamento, que é de André Luiz, espírito, através de Francisco Cândido Xavier, que diz assim: observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Então, sempre a dificuldade, o desafio que surge, deve ser confrontado com otimismo e com compreensão de que a vida está nos pedindo alguma coisa em relação àquela dificuldade. E não é a dificuldade em si que se torna importante, mas são as lições que nós retiramos da dificuldade é que nos tornam melhores. Então, portanto, repetindo a mensagem da semana, observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Então fica essa visão otimista da vida e dos desafios que todos enfrentamos, como lições para o nosso aperfeiçoamento e bem-estar. Aí, aplauso, gostei, bacana, muito bonita mesmo. Seu Miguel, mais uma vez agradeço de coração aqui, em nome de todos os nossos telespectadores, e nesse momento 287 pessoas estão nos assistindo e com certeza adorando. Quero agradecer a todos o pessoal que estão nos compartilhando nesse momento. Vemos mais de 200, agradecer também a minha esposa Denise, que está compartilhando lá em 207 compartilhamentos nesse momento. Então, agradecer a todos vocês. Continue compartilhando o Telejornal A Voz do Povo, que é um jornal feito do povo para o povo. Seu Miguel, muito obrigado e até terça-feira, se assim, logicamente, Deus nos permitir e o senhor estiver disponível. Fiquem com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Um abraço, seu Miguel. Obrigado, meu querido. Um abraço a todos, muita paz e saúde a todos nós. Obrigado, querido.